Eu me chamo Leah Cartwright, e na manhã em que meu irmão assumiu o comando da Divisão de Ataque do Atlântico, eu me encontrava do lado de fora dos portões de segurança, tratada como uma completa estranha. O oficial encarregado semicerrou os olhos sob o sol implacável da Virgínia, batendo os dedos no tablet em uma busca fútil pelo meu nome, até informar com um tom burocrático e ensaiado que eu não constava na lista de convidados do comandante Marcus Cartwright. Não demonstrei reação alguma. Apenas ajeitei a alça do meu casaco enquanto os portões se abriam para a multidão de convidados ilustres, oficiais reformados e famílias com bandeiras. Entre eles, meus próprios pais caminhavam sorridentes, agindo com naturalidade, como se não tivessem acabado de me apagar da existência mais uma vez. Então surgiu Marcus, impecável em seu uniforme de gala branco. A joia da família passou por mim sem hesitar, lançando apenas um sussurro calculado para sua esposa, alto o suficiente para me atingir, dizendo que Leah havia esquecido de confirmar presença. A ironia era palpável, pois alguns jamais compreenderam a verdadeira cadeia de comando, algo que eu seguia há muito mais tempo do que eles imaginavam. Deixei a multidão engoli-los e permaneci nas sombras do portão de pedra até que um SUV governamental preto encostou, trazendo o homem que mudaria tudo. Antes de prosseguir, é preciso entender a gênese desse momento. Aos 8 anos, assisti meu pai ensinar Marcos a polir coturnos até brilharem como espelhos, enquanto eu segurava a lata de graxa, invisível, esperando um convite que nunca veio. Aos 12, venci a Feira Regional de Ciências com um projeto complexo sobre padrões de sonar, mas o prêmio foi a indiferença da minha mãe no jantar. Marcos, que havia apenas passado em um exame físico básico, foi celebrado com bolo, enquanto eu recebi o silêncio. Nossa casa funcionava assim. Eu não era odiada, apenas não condecorada, muito cerebral e difícil de fotografar, ao contrário de Marcos, que possuía a postura de um cartaz de recrutamento. Aprendi cedo a não competir e a operar fora do enquadramento, graduando-me em Anápolis aos 23 anos e escolhendo a inteligência naval em vez do comando ostensivo. Especializei-me em guerra assimétrica e supressão narrativa, desaparecendo atrás de portas sem identificação e selos confidenciais, enquanto Marcos subia os degraus visíveis da carreira. O golpe mais duro não foi o esquecimento, mas a suposição da minha família de que eu havia desistido da Marinha por falta de competência, pois em uma década jamais perguntaram onde eu estava lotada. No entanto, quando as crises reais eclodiam ou os centros de comando entravam em pânico, o telefone que tocava não era o de Marcos, era o meu. Ali no portão, ninguém sabia disso, e quando o oficial constrangido sugeriu que eu tentasse outro nome, recusei polidamente, pois foi nesse instante que o SUV preto parou ao nosso lado. A janela escurecida desceu com uma finalidade silenciosa, e o homem lá dentro, com um simples aceno para o jovem marinheiro, ordenou com voz firme para que ele descansasse. Se você compreende a dor de ser subestimado por aqueles que deveriam apoiá-lo, e deseja descobrir como a verdadeira hierarquia se revelou naquele dia, deixe seu comentário compartilhando sua experiência e inscreva-se para não perder o desfecho desta história de vindicação. O motivo pelo qual o nome dela não figura em sua lista é simples. A credencial de segurança dela anula a sua autoridade, declarou a voz grave antes mesmo que o homem se revelasse completamente. O almirante Rayburn surgiu então, com seus cabelos grisalhos e aquele tipo de presença magnética capaz de silenciar salões inteiros instantaneamente. Ele me encarou e estendeu a mão, um gesto que transcendia o protocolo social e denotava profundo respeito profissional. Almirante Cartwright, disse ele em um tom baixo e controlado. Já estávamos cogitando a possibilidade de sua ausência no grande dia do seu irmão. Não respondi de imediato, e o atraso não foi intencional, mas sim porque o ar parecia ter me faltado momentaneamente ao ouvir Rayburn pronunciar meu nome e patente com clareza suficiente para que todos na entrada ouvissem. O efeito foi imediato. Cabeças giraram e conversas foram interrompidas no meio da frase. O jovem oficial subalterno, que momentos antes tentava barrar minha entrada com tanto zelo burocrático, perdeu toda a cor do rosto. Sua mão tremeu e a prancheta escorregou de seus dedos caindo ao chão. Almirante, gaguejou ele. Eu não fui informado, a senhora não deveria estar aqui. Rayburn interveio com firmeza, mas sem crueldade, ordenando que prosseguíssemos. Ele gesticulou para a frente, convidando-me a entrar. Assenti com um movimento breve de cabeça e desabotoei o sobretudo. A brisa fresca da primavera tocou o tecido do meu uniforme de gala azul marinho,
expondo as 2 estrelas prateadas que brilhavam em cada ombreira. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão na entrada, mas mantive minha expressão inalterada, deixando o casaco aberto o suficiente para que a luz do sol refletisse nas insígnias. Rayburn emparelhou o passo ao meu e cruzamos o limiar juntos. Atravessar aquele portão foi como entrar em um palco meticulosamente preparado. Fileiras de cadeiras brancas imaculadas ladeavam um corredor polido, onde a elite militar se misturava a dignitários aposentados. Um fotógrafo virou-se instintivamente para nos registrar, mas baixou a câmera com a mesma rapidez ao reconhecer as estrelas, percebendo que não eram as de Marcus, mas as minhas. Senti o peso do olhar dos meus pais antes mesmo de localizá-los na multidão. Minha mãe, impecável em um blazer creme e pérolas que combinavam com seu batom discreto, piscou atônita antes de sua postura se tornar rígida. Meu pai, vestindo seu antigo uniforme de capitão, estreitou os olhos como se a visão diante dele fosse uma alucinação. Então avistei Marcus. Ele estava próximo ao palco, rindo com 2 oficiais mais jovens, exalando a confiança de quem se preparou a vida inteira para ser o centro das atenções, apenas para perceber que o foco estava sendo desviado. Nossos olhares se cruzaram. O maxilar dele tensionou e o sorriso desmoronou. Ele se virou levemente para sua esposa, Lauren, sussurrando algo imperceptível, e quando ela seguiu o olhar dele, suas sobrancelhas perfeitamente desenhadas se arquearam. Vi os lábios dela se separarem em compreensão. Aquela não era apenas Leah, a irmã esquecida, mas Leah Cartwright, almirante da Divisão de Inteligência Cibernética Naval. Rayburn inclinou-se e indicou que meu lugar reservado era na primeira fila, à esquerda. Segui sem hesitar. Enquanto caminhávamos, notei como os oficiais abriam caminho, alguns prestando continência, outros apenas saindo da frente respeitosamente. Captei fragmentos de conversas sussurradas, frases curtas sobre como minha patente superava a de metade do conselho presente e questionamentos sobre se alguém sabia da minha vinda. Caminhei com os ombros quadrados, cada passo medido não por arrogância, mas por precisão militar. Ao chegarmos à primeira fila, um tenente júnior levantou-se num salto e assumiu posição de sentido, com os olhos arregalados, pois não esperava que alguém de patente superior à do contra-almirante Fletcher ocupasse aquele assento. Rayburn apenas assentiu e o jovem oficial afastou-se imediatamente. Sentei-me, não como um ato de desafio ou rebelião, mas com a autoridade que conquistei por mérito próprio, e assim que me acomodei, com a coluna ereta e o olhar fixo à frente, a banda tocou a primeira nota do hino nacional. Não olhei para trás, pois pela primeira vez eram eles que teriam de olhar para mim. A cerimônia desenrolou-se com a exatidão de um cronógrafo naval, com discursos de abertura, apresentações de bandeiras e reconhecimentos do alto comando. Eu ouvia tudo, mas minha atenção não estava no protocolo, e sim nas correntes sutis de tensão ao meu redor. Pelo canto do olho, percebi Marcus olhando na minha direção repetidamente, apenas o suficiente para confirmar que eu ainda estava lá. A postura dele permanecia perfeita, mas seu maxilar contraía a cada poucos minutos. Um microajuste incontrolável, um tique nervoso que eu me lembrava bem desde a nossa infância. Se você valoriza histórias onde a competência silencia a dúvida e a autoridade é demonstrada através de atos, e não apenas palavras, considere acompanhar mais narrativas como esta e compartilhe suas impressões sobre como a dinâmica de poder pode mudar em um instante. O maxilar dele sempre tensionava quando a realidade fugia ao roteiro pré-estabelecido, e aquela situação definitivamente jamais constou em qualquer script que ele tivesse lido. Quando o momento chegou, seu nome ressoou pelo pátio como o toque solene de um sino, convocando o comandante Marcus Cartwright a se apresentar à frente. A multidão ofereceu um aplauso que equilibrava perfeitamente a polidez e o orgulho, enquanto ele se erguia com o uniforme impecável e os ombros projetados para trás, encarnando cada centímetro do oficial exemplar que todos esperavam dele. Ele aceitou a comenda das mãos do vice-almirante Nash, trocou apertos de mão firmes e executou a saudação militar com uma precisão de manual técnico. Então, chegou o momento do discurso. Ao assumir o pódio, ele limpou a garganta e sorriu, embora não com a mesma facilidade descontraída de antes, declarando-se honrado em aceitar a promoção em nome de cada mentor, par e líder que acreditava na sacralidade da cadeia de comando e no peso que ela carrega. Após os agradecimentos protocolares à sua unidade e aos superiores, seu tom suavizou visivelmente para o segmento dedicado à família. Agradeceu à esposa, Lauren,
por manter o lar firme e ancorado enquanto ele estava a milhares de milhas de distância, arrancando risos educados e alguns acenos de concordância. Mencionou sua mãe, Eleanor Cartwright, que lhe ensinou que disciplina e graça não são opostos, mas companheiros. E citou seu pai, o capitão Thomas Cartwright, cuja liderança lhe mostrou a diferença fundamental entre poder e propósito. Foi então que ele fez uma pausa. Um silêncio que se estendeu muito além do tempo confortável, permitindo que a quietude invadisse o ambiente de forma inquietante. Ele ergueu o olhar e, pela primeira vez, seus olhos travaram nos meus. O contato durou menos de 1 segundo, mas naquela fração de reconhecimento vi absolutamente tudo. A confusão, a tensão súbita e a reconfiguração completa de sua ordem interna. Ele desviou o olhar rapidamente, engoliu em seco e, forçando as palavras com uma mudança audível na voz, agradeceu a todos que serviram antes e ao lado dele, encerrando o discurso sem mencionar meu nome, nenhum título, oferecendo apenas aquele silêncio quebradiço agora vestido com fitas cerimoniais. Eu não precisava do reconhecimento do discurso dele, pois minha patente e minha história já haviam chegado ao recinto muito antes de ele abrir a boca, e quando ele desceu do pódio, os aplausos eram belos, mas já não eram apenas para ele. Após a cerimônia, a multidão se espalhou pelo gramado da recepção como espuma de champanhe, brilhante, ruidosa e um tanto doce demais, com famílias posando em grupos e o tilintar suave de pratos sobre mesas cobertas de linho. Permaneci no perímetro, não me escondendo, mas observando, mantendo um velho hábito enquanto esperava, pois sabia que ele viria. E ele veio. Marcus se aproximou sozinho, sem pompa, ou o sorriso preparado para as câmeras. Apenas um homem caminhando em direção a uma pergunta que não sabia como formular. Ele parou a 2 passos de distância, com o rosto tenso como alguém que percebe subitamente que leu o roteiro errado por anos, e murmurou com formalidade hesitante o título de Almirante Cartwright. Retribuiu o aceno com um simples e direto comandante. Ele tentou sorrir, mas a expressão falhou no meio do caminho, confessando em voz baixa e afiada que não sabia, que ninguém lhe dissera que eu ainda estava em serviço, ativo e relevante. Seu maxilar apertou ao admitir que pensava que eu havia deixado a carreira após a academia naval, reclamando com amargura que eu nunca dissera nada. Sustentei seu olhar e respondi calmamente que ele nunca havia perguntado. Ele olhou para longe, as mãos deslizando para os bolsos do uniforme de gala, questionando se teria feito diferença se eu tivesse contado a verdade antes. Respirei fundo, sem raiva, apenas com clareza cristalina, explicando que ele havia construído uma versão de mim que funcionava para a narrativa dele, um passado civil quieto e fácil de gerenciar, e que meu único erro foi permitir que ele mantivesse essa ilusão confortável. Continuei, agora com voz mais suave, dizendo que enquanto ele desejava os holofotes, eu preferia a sombra, mas que ele jamais deveria confundir meu silêncio com a ausência. Algo mudou nele naquele momento, não de forma cinematográfica, mas apenas uma oscilação interna, e sua boca se abriu como se fosse argumentar, mas nada saiu além da pergunta sobre o porquê de a verdade surgir hoje, naquele momento. Olhei além dele, para a bandeira ainda tremulando acima do palco, e respondi que simplesmente era a hora, porque às vezes a verdade não precisa de permissão para chegar. Seus lábios se separaram novamente, e desta vez a pergunta foi mais frágil, referindo-se àquela operação classificada no Golfo. Se você deseja desvendar os segredos ocultos nas hierarquias de poder e entender o que realmente aconteceu naquela operação, inscreva-se agora para não perder o desenrolar desta história, e deixe seu comentário sobre como o silêncio pode ser, muitas vezes, a estratégia mais ensurdecedora de todas. No ano anterior, a rota do meu porta-aviões foi subitamente alterada durante uma operação crítica, com os dados de inteligência chegando com uma margem de apenas 6 minutos antes da mobilização. Ele me questionou se eu estava presente naquele momento. Confirmei com simplicidade que sim, era eu. A compreensão o atingiu e ele soltou o ar lentamente, reconhecendo que aquelas ações haviam salvado vidas, ao que respondi apenas que cumpri meu dever. Um silêncio denso pairou entre nós, carregando mais peso do que todos os anos de afastamento. Então, ele disse a única coisa que importava. Obrigado. Apenas assenti, e por um instante permanecemos imóveis. Ele não era meu inimigo, apenas alguém moldado pelo mesmo espelho restritivo que eu precisei quebrar para escapar. Ele recuou e prestou uma continência rigorosa, um gesto desprovido de teatro e cheio de respeito genuíno. Retribuí sem hesitar e virei as costas,
caminhando não com arrogância, mas com a firmeza de quem sabe que a versão de mim que eles ignoravam acabara de assumir o comando à luz do dia, sem intenção de recuar. 3 dias depois, eu estava em Washington, onde o ar no Pentágono era, como sempre, frio, clínico e filtrado, facilitando o meu foco. A hierarquia ali é concreta e impessoal. Ninguém pergunta sua origem, apenas o que você consegue carregar. O almirante Rayburn me convocou para uma sala segura e, sem rodeios, deslizou uma pasta parda grossa pela mesa com meu sobrenome, Cartwright, em destaque. A proposta era clara: liderar a unidade de operações híbridas do Pacífico. Ergui uma sobrancelha, pois imaginava que aquele cargo estratégico estava sendo preparado para outro oficial. O almirante confirmou que sim, até a semana anterior. A pasta continha mapas, sobreposições de satélite e lacunas estratégicas entre forças conjuntas, revelando que o trabalho transcendia a inteligência e entrava no campo da contra-espionagem cibernética. Rayburn me parabenizou, chamando-me de o novo modelo a ser seguido. Inclinei-me na cadeira de couro e perguntei sobre a integração do comando estratégico, para a qual eu estava cotada. Ele sorriu, explicando que os planos mudam quando alguém aparece em uma parada militar e reescreve a narrativa familiar em tempo real. Alertei que haveria resistência, ao que ele respondeu que toda revolução traz isso, mas notou que a minha estava sendo feita de forma mais silenciosa que a maioria. Naquela noite, em meu apartamento com vista para o rio, observei as luzes cintilando na água e as silhuetas dos navios no estaleiro aguardando ordens. Sem celebrações ou telefonemas para casa, apenas servi um copo de água e sussurrei meu novo título para o vidro: Comandante de Operações Híbridas do Pacífico. O peso do cargo parecia real, mas merecido. Foi quando recebi uma mensagem de Marcos por uma linha criptografada que eu não usava há mais de 1 ano, perguntando se poderíamos conversar. Encontramo-nos na manhã seguinte num café discreto em Arlington, ambos à paisana. Ele chegou primeiro sem a postura arrogante de antes, parecendo alguém que finalmente começava a enxergar a realidade sob uma nova ótica. Ele revelou que lhe ofereceram um papel de ligação sob o meu comando. Enquanto eu mexia meu café, perguntei se ele estava ali para recusar. Para minha surpresa, ele disse que havia solicitado a vaga, pois queria estar onde as decisões corretas eram tomadas para poder aprender. Analisei sua expressão por um longo momento, não buscando sinceridade, mas imaginando quanto tempo ela estivera enterrada, e questionei se ele aceitaria trabalhar sob as ordens da irmã mais nova. Com um sorriso humilde e verdadeiro, ele admitiu que talvez não merecesse o posto, mas que teria orgulho de servir na minha cadeia de comando. Assenti e concordei em começarmos o trabalho, e naquele instante, deixamos de ser uma competição para nos tornarmos um comando unificado. 1 semana depois, minha mãe enviou um texto simples convidando para jantar no domingo, avisando que Marcos estaria lá. Encarei a tela por mais tempo do que pretendia, percebendo que pela primeira vez eu não precisava daquele convite, mas aceitei mesmo assim. Ao entrar na garagem naquele domingo, a casa parecia a mesma, mas eu sabia que a dinâmica havia mudado para sempre. Se você também já teve que superar expectativas e reescrever sua própria história contra todas as probabilidades, inscreva-se no canal para acompanhar o desenrolar desta jornada e compartilhe nos comentários como você conquistou o seu espaço. A fachada de tijolos aparentes e a bandeira hasteada no jardim permaneciam inalteradas, erguendo-se com a mesma retidão de sempre ao lado da varanda, mas a atmosfera parecia ter mudado sutilmente, ou talvez a transformação tivesse ocorrido dentro de mim. Marcos atendeu a porta vestindo roupas civis, com as mangas da camisa dobradas, finalizando a organização da mesa com uma naturalidade inédita, trocando comigo breves comentários sobre pontualidade acompanhados de sorrisos genuínos. O aroma de frango assado e alecrim preenchia o interior da casa, onde minha mãe transitava entre a cozinha e a sala de jantar sem a pressa ou as correções habituais, movendo-se com uma leveza que substituía a antiga tensão por aceitação. Meu pai, posicionado à cabeceira da mesa, aguardou minha entrada e, após um breve aceno de cabeça, estendeu a mão não com rigidez protocolar, mas com sinceridade, saudando-me pelo meu título de almirante, palavras que ecoaram no ambiente com um peso caloroso e inegável. O jantar transcorreu com conversas técnicas sobre logística e exercícios militares, com minha mãe demonstrando uma curiosidade autêntica em vez de uma polidez ensaiada, e sem qualquer menção desnecessária a desfiles ou cerimônias passadas. Foi durante a sobremesa, um simples doce de pêssego, que meu pai pousou os talheres, e com aquele tom de voz que costumava dominar recintos inteiros, observou que eu me tornara a Cartwright de maior patente em 4 gerações,
admitindo logo em seguida que eu não havia herdado aquele prestígio, mas sim o construído com minhas próprias mãos. Minha mãe, tocando suavemente minha mão, concordou que todos eles haviam se enganado anteriormente, e em seu olhar não havia mais encenação, apenas uma clareza límpida. Marcos brindou a irmã que reescreveu as normas, e pela primeira vez, o silêncio que se seguiu não foi de repreensão, mas de reconhecimento mútuo de uma verdade que passara tempo demais oculta. Na despedida, meu pai tocou meu ombro, afirmando que eu havia devolvido o significado ao nosso sobrenome, ao que respondi firmemente que não o havia restaurado, mas sim conferido a ele um valor que jamais possuíra, algo que ele aceitou sem contestar. Um mês após a promoção, diante da placa em meu novo escritório no Pentágono, que me identificava como vice-almirante e diretora de operações híbridas do Pacífico, percebi que aquele título sóbrio representava a culminação de todos os meus esforços silenciosos. O ambiente interno refletia essa mudança, com conselheiros e oficiais superiores ajustando suas posturas não por obrigação, mas por um respeito instintivo à minha presença, que agora liderava estratégias e redefinia o comando. Convocada pela presidente para uma reunião direta na Casa Branca, apresentei em pouco mais de 30 minutos uma análise precisa sobre a postura conjunta no Indo-Pacífico e contenção cibernética, dispensando apresentações visuais em favor de pura clareza tática. O silêncio que se seguiu à minha fala foi de reverência, quebrado apenas pelo secretário de Defesa e pelo chefe do Estado-Maior, que reconheceram minha visão não apenas como previsão operacional, mas como um novo nível doutrinário, algo que aceitei com um aceno contido, ciente do meu mérito. Naquela noite, caminhando sozinha pelo estaleiro naval sob o olhar das silhuetas dos navios, recebi uma mensagem de Marcos com a foto de um novo banner de recrutamento em nossa antiga escola, exibindo minha imagem fardada com a legenda sobre mérito, seguida de um texto dizendo que eu não era mais apenas uma história para eles, mas um sinal, um farol de uma nova era que agora todos, inclusive você, são convocados a observar e seguir. Permaneci ali, estática, observando o reflexo das luzes do navio cintilar contra o pavimento frio por um tempo que pareceu eterno. Foi então que respondi, com a voz firme, que deveríamos nos certificar de que aquele sinal conduzisse a um destino verdadeiramente digno de ser perseguido. No fundo, compreendi que minha luta jamais foi para mendigar um espaço na mesa dos poderosos ou buscar validação externa. O que eu fiz foi construir meu próprio legado, destrancando as portas não para agradar aos antigos donos do mundo, mas para acolher qualquer um que tenha a coragem de trilhar este novo caminho conosco.